Sabe, quando a gente fala do livro de Levítico, para muita gente ele parece um labirinto, né? Um monte de leis antigas, um texto que a gente acaba pulando para achar histórias mais diretas. Mas e se nessas páginas, que parecem tão áridas, estivesse a chave para uma das questões mais centrais de toda a Bíblia? Pois é, vamos descobrir juntos o coração que pulsa nesse livro tão impressionante. E a grande pergunta que ecoa no deserto é essa aqui. Como é que um Deus que é absolutamente santo, a própria fonte da vida, pode morar no meio de um povo falho, pecador? Como que a perfeição consegue conviver com a imperfeição sem que uma simplesmente destrua a outra? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para o finalzinho do livro de Êxodo. A cena é de arrepiar. A nuvem da glória de Deus desce e pá, enche o tabernáculo. A presença dele é tão intensa, mas tão pura, que nem Moisés consegue entrar. Pensa só, Deus está ali no meio do povo, mas existe uma barreira invisível, mas intransponível. A coisa toda está incompleta. É exatamente para resolver esse problema, essa tensão toda bem na entrada da tenda, que existe o livro de Levítico. Ele não é um livro de regras aleatórias, de jeito nenhum. Ele é a resposta de Deus, cheia de graça. É tipo um manual divino para restaurar o acesso e ensinar como se vive na presença dele. E para a gente entender essa resposta, tem uma palavra que é fundamental. Ser santo significa ser separado, ser único num nível que a gente nem consegue imaginar. Deus é santo porque Ele é a fonte de toda a vida. Ele é completamente diferente, separado de tudo que Ele criou. A essência dele é pura bondade, pura luz, pura vida. E aqui está o ponto central. Se a gente, como humanidade, marcada pela injustiça, pela mortalidade, quer chegar perto dessa fonte de vida, a gente precisa ser transformado. O pecado, essa força que corrompe e que leva para a morte, precisava ser tratado com muita seriedade. E Levítico é basicamente o mapa de Deus para essa jornada de transformação. É por isso que o melhor jeito de olhar para Levítico não é como um código de leis frio, sabe? Mas sim como um verdadeiro manual da presença. Um guia detalhado, cheio de misericórdia, que ensina um povo imperfeito a se aproximar de um Deus perfeito sem ser consumido. E a genialidade de Deus aparece até na estrutura do livro. Não é por acaso que Levítico está bem no centro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E como dá para ver aqui, o próprio livro tem uma organização toda simétrica, parece um santuário literário. Tudo aponta para o coração dele, para o seu santo dos santos, o dia da expiação. As primeiras partes do livro nos levam direto para a entrada do tabernáculo, onde ficava o altar. Ali a gente conhece 5 tipos de sacrifícios. De um jeito bem simples, eles serviam para 2 coisas. Alguns eram para expressar gratidão, tipo um muito obrigado. Outros eram para pedir perdão, um me desculpe. Com a morte simbólica de um animal, o pecado era coberto. Esse ato, que a gente chama de expiação, era um jeito poderoso de lembrar todo mundo da seriedade do pecado, mas também da graça de Deus. O próprio calendário do povo de Israel foi todo redesenhado pela ideia de santidade. 7 festas anuais foram criadas, e cada uma delas era como um fio que tecia a grande história da redenção. Não eram só feriados, sabe? Eram memoriais vivos, um jeito de reviver o resgate da escravidão e a caminhada rumo à terra prometida, mantendo a aliança com Deus sempre viva na memória. Agora, as leis de pureza e impureza, nossa, isso é fascinante. É muito importante a gente entender uma coisa. Ser impuro não era a mesma coisa que ser pecador. A impureza ritual tinha a ver com o contato com a morte, por exemplo, doenças de pele, certos fluidos corporais, tocar num corpo morto. Se Deus é a própria definição da vida, tudo o que simbolizava a morte criava uma incompatibilidade temporária com a presença dele. Era um sistema simbólico muito poderoso, que ensinava o povo a valorizar a vida do jeito que Deus valoriza. E todos esses caminhos, todas essas leis, todos esses rituais, eles nos levam direto para o epicentro de Levítico, o capítulo 16, o coração da expiação, o dia que definia o relacionamento de Deus com a nação inteira. O Yom Kippur, o dia da expiação. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, e só ele, podia passar pelo véu e entrar no Santo dos Santos. Lá dentro, ele intercedia por todo o pecado do povo e os desconhecidos. Era como se fosse o grande reset espiritual da nação, um momento de reverência profunda e de renovação da aliança. E a cerimônia principal desse dia é inesquecível. Envolvia
2 bodes. O primeiro era sacrificado. O sangue dele era levado lá para a presença de Deus e aspergido, simbolizando a cobertura, a expiação do pecado. E o segundo bode? Esse era o famoso bode expiatório. O sumo sacerdote confessava sobre a cabeça dele todos os pecados da nação. Depois, esse bode era levado para o deserto, para bem longe, para nunca mais ser visto, levando simbolicamente os pecados para fora do acampamento. Que imagem poderosa da dupla ação de Deus, né? Cobrir e, ao mesmo tempo, remover a transgressão. Mas é aqui que a coisa toda se expande. O livro de Levítico, com toda essa profundidade, não era o ponto final. Cada ritual, cada sacrifício, cada gota de sangue era um símbolo, era uma sombra, que era projetada por uma realidade muito maior, que ainda estava para chegar. Esses símbolos eram, na verdade, proféticos. Eles eram super importantes para o seu tempo, claro, mostrando que o pecado tem um custo e que para se aproximar de Deus é preciso um mediador. Mas o tempo todo eles apontavam para o futuro, apontavam para um sacrifício perfeito, definitivo, e para um sumo sacerdote eterno. E ao Novo Testamento, principalmente lá em Hebreus capítulos 9 e 10, que revela para a gente essa realidade. Onde Levítico tinha um sacrifício repetido de animais, Cristo se tornou o sacrifício único e perfeito. Onde Levítico tinha um sumo sacerdote humano que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, rasgou o véu e nos deu acesso direto, permanente à presença de Deus. Tá, mas e aí? O que essas leis tão antigas significam hoje? Elas revelam o caráter de Deus que não muda e o próprio coração do Evangelho. A santidade de Levítico não é só sobre seguir regras por fora, mas sobre uma transformação por dentro que a presença de Deus faz na gente. As lições de Levítico são para sempre. Ele nos ensina que Deus é absolutamente santo, separado de tudo, que o pecado é uma barreira real, com consequências muito sérias, que a adoração de verdade tem que vir de um coração sincero, não de rituais vazios. E talvez o mais importante, que a presença de Deus tem o poder de nos transformar por completo. E lembra daquela barreira na entrada da tenda, aquele problemão com que a gente começou? Então, Levítico foi a resposta. O livro seguinte da Bíblia, Números, começa de um jeito totalmente diferente. Falou o Senhor a Moisés na tenda da congregação. Ele está dentro. O caminho para a presença de Deus foi aberto. O plano funcionou. No final das contas, o livro que parecia ser só sobre leis revela, na verdade, o coração de um Deus que quer muito morar com seu povo. Ele mostra a seriedade do pecado, sim, mas revela de um jeito ainda maior a profundidade da sua graça. Levítico nos deu o mapa, o projeto, porque o que em Levítico era um símbolo, em Cristo se tornou realidade.